Tem muita gente que chega lá, faz o pedido de tal benefício e acaba sendo surpreendido. A definição sobre o que a pessoa está ou não incapacitada para o trabalho é de responsabilidade técnica e legal do perito do INSS. O INSS sempre engrandecendo, né? Não sei se é porque acredita no perito ou se é porque são cínicos mesmo, tá? Dizem que são profissionais para realizar perícia médica, que competência exemplar, as perícias são dignas, assim, de exemplo para o mundo. Eu não sei como, né? O INSS diz isso dos próprios peritos. Eu não sei, é o que eu falei, eu não sei se eles acreditam nisso ou se é cinismo mesmo da parte deles, tá? Mas quem analisa a documentação apresentada pelo segurado, olha lá, ó, ouve relato, realiza exame clínico, se necessário, para emitir um parecer conclusivo. A decisão da concessão ou não do benefício depende do laudo técnico. Vocês viram, isso são palavras do próprio INSS, que houve relato, aonde a maioria dos peritos não deixa o segurado falar nada. Eu sei, porque aqui nos comentários está lotado disso. Não olham na cara, não examinam a pessoa, não olham a documentação, não ouvem o que o segurado tem a falar sobre a sua incapacidade. O perito do INSS é um médico concursado, ele é treinado, olha lá, especificamente para avaliar a presença de incapacidade temporária ou permanente. Ele segue normas técnicas definidas em protocolos e diretrizes do próprio INSS, além de estar vinculado às leis previdenciárias. Então o INSS tem que mudar aí, ou então tem que chamar alguns peritos aí para conversa, para mostrar isso para eles. Porque ou é vocês são cínicos demais, ou é os peritos que não sabem que tem que fazer isso, tá? Não basta o segurado apresentar um atestado do seu médico particular. Cabe exclusivamente ao perito do INSS reconhecer ou não a existência da incapacidade. Embora muitos levem laudos de especialistas, inclusive com diagnósticos detalhados, é importante entender que esses documentos não vinculam a decisão do INSS. Quer dizer, não serve para nada. O INSS exige que você corra atrás só para ficar te dando dor de cabeça. Porque se não vincula a decisão do INSS, você chegar lá sem nenhum documento, basta a avaliação do perito. Ou eu estou errado? Eles são considerados como elementos auxiliares, mas a prova final é sempre no perito oficial. Isso causa muitas vezes a frustração para quem esperava que o atestado do seu médico particular fosse o suficiente. INSS, não é que o segurado esperava, são vocês que exigem essa documentação. E de uma maneira que, como se não levar a documentação, você não consegue o benefício. Então existe sim a importância. E para o segurado não é fácil. Eles esquecem, parece que você, quando você vai procurar o INSS, meu amigo e minha amiga, você está indo para um parque de diversão. Parece que você está indo para um lugar assim, maravilhoso, aconchegante, com pessoas com empatia, pessoas delicadas, pessoas que sabem conversar. Parece que você está indo para um lugar, para o paraíso. Mas na verdade você está entrando nas portas do inferno, como eu já falei em outros vídeos. A perícia médica do INSS considera 3 aspectos principais. O primeiro é não diagnosticar, o segundo é não olhar a documentação e o terceiro é indefinir benefício. Será que é isso? Vamos ver. Ah lá, os 3 aspectos principais. A doença ou a lesão existente na atividade laboral desempenhada pelo segurado e a relação entre ambos. O perito pergunta para você qual que é a sua profissão, qual que é a sua incapacidade para saber se existe. Não, né? Não pergunta. Em outras palavras, o perito precisa avaliar se a condição médica realmente impede a pessoa de exercer a sua função habitual. Como é que ele vai saber isso se ele não pergunta nada? Uma doença pode existir, mas isso não significa automaticamente que a pessoa está incapacitada para o trabalho. É assim que pensa o perito. Você pode estar morrendo, mas isso não significa que você não pode trabalhar até o seu último suspiro. É esse pensamento que eu estou tirando aqui a lógica. É justamente essa relação entre o problema de saúde e a capacidade de trabalhar que define o direito ao benefício. Por exemplo, uma pessoa com dor lombar pode estar incapacitada para trabalho braçal, mas não necessariamente para função administrativa. Por isso, cada caso é analisado individualmente, levando em conta o contexto profissional e pessoal do segurado. Então, mas essa pessoa que está com problema lombar, para ela chegar muitas vezes no trabalho, ela tem que pegar 2 ônibus, um metrô, tem que se deslocar. E com esse deslocamento, essa pessoa muitas vezes não tem nem condições de andar.
E a pessoa não tem condições, por exemplo, de pagar um chofer, um táxi, um Uber, qualquer outra coisa. Não tem ninguém, a pessoa depende de um transporte público. E como é que essa pessoa faz para se deslocar? A pessoa que está com uma dor lombar, uma dor na coluna, muitas vezes ela não consegue levantar a perna, ela não consegue movimentar a perna, ela anda com o pé arrastando no chão. E aí? E como é que você pode analisar uma dor lombar se você não examinar? Se você não ouvir o que a pessoa tem, os sintomas? Será que não ensinaram isso na faculdade de medicina, não? A decisão do perito também leva em consideração a possibilidade de reabilitação. Olha o vídeo que eu fiz anterior aí com relação à reabilitação. Tá? Quando a incapacidade é temporária, o INSS ele pode conceder o auxílio de incapacidade temporária, que é o auxílio doença, e se for permanente, a aposentadoria por invalidez. É importante destacar que, mesmo nos casos de reavaliação, a decisão parte do parecer pericial. O segurado pode ser convocado para uma nova perícia, pode ser constatado que a incapacidade cessou, o benefício é encerrado, ou seja, não há garantia de continuidade indefinida, mesmo que a pessoa ainda se sinta doente. Prestou atenção no que eu acabei de falar? Mesmo que a pessoa ainda se sinta doente. Não é que a pessoa está doente para o INSS. Isso é se sentir doente. Bom, hoje tem gente que se sente cachorro, cabrita, não tem? Não tem os que se acham que nasceu no corpo errado. Bom, hoje em dia, qualquer maluquice está valendo, né? Em situação, bom, eu ia falar até questão de biologia, mas é melhor não falar certas coisas, né, pessoal, que dá problema, né? Em situações em que, bom, os caras não levam bebê reborn para passar no SUS, no médico do SUS, olha a que ponto nós chegamos. A pessoa que tem um bebê reborn aí não está pedindo auxílio maternidade. Ó, é melhor continuar aqui. Bom, em situações em que o segurado discorda da decisão do perito, existem meios legais de contestação, tá? A primeira via é o recurso administrativo no próprio INSS, solicitando uma nova avaliação. Caso o recurso não seja suficiente, o segurado ele pode ingressar com ação judicial e tem que ingressar mesmo, tá? E o perito judicial independente vai ser nomeado pelo juiz. Nesses processos judiciais, o juiz não decide sozinho. Bem diferente do INSS, né? Que está lá, quem decide é um Deus poderoso. O perito, o concursado, que é pago pelos impostos de todos os segurados do INSS. Na justiça, não. Olha lá, na justiça nós temos um juiz que ele não decide sozinho. Ele tem um parecer de um perito, ele olha a documentação. Esse perito, ele preenche um questionário com todas as dúvidas que os juízes possam ter. Quer dizer, é bem diferente, né? E o parecer lá da justiça, ele não é somente da incapacidade. É levado em consideração a idade, é levado em consideração diversos fatores. Vale lembrar que a função do perito não é tratar o paciente. Mas ninguém vai no INSS para querer que o perito trate. Primeiro que eu não gostaria de me tratar com um médico que nem olha na minha cara, né? De maneira alguma. Mas sim, o perito está ali para avaliar se o segurado preenche o requisito, os critérios para receber a incapacidade. Isso faz com que o atendimento na perícia seja objeto de muitas vezes, brevidade. O que gera críticas do parte do segurado, que fica reclamando que foi muito rápido. Nossa, por que você reclama? Você não sabe que o perito ele tem o olhar de Tandera, lá o olho de Tandera? Quando você entra na sala, ele dá uma olhada para você, ele já sabe o que você tem, se tem cura ou não, se você está bom ou não. Basta ver se você está gordinho, corado, com a boa aparência. Entendeu? Você não acredita no olho de Tandera, não, do perito? O INSS, quando vai contratar esses concursados aí, eles só contratam quem tem olho de Tandera. Só de olhar assim, ele já sabe tudo. Piada, viu? Essas mudanças trazidas também, nessas portarias, tá? Que passam aí, ó. O INSS passou a aceitar atestados médicos, que em alguns casos, sem a necessidade da perícia presencial. Isso quando faz a avaliação através da documentação. Mas é muito difícil, tá? A flexibilidade com o uso da teste médico foi uma tentativa de agilizar o atendimento. Bom, a imparcialidade do perito é exigida por lei, já que ele atua como um agente do Estado, deve tomar decisões com base em critérios técnicos. Apesar disso, há questionamentos sobre a falta de padronização em algumas decisões e suposta pressão para reduzir a quantidade de benefícios do INSS.
Os tribunais, por sua vez, têm reforçado a importância de avaliações periciais justas, fundamentadas tanto pelo INSS quanto também na esfera judicial. Apesar das críticas, é fundamental compreender que o perito não é inimigo do segurado e nem amigo. Ele tem um papel técnico e institucional, tá? E muitas vezes ele também não cumpre esse papel, tá? Que nem ética profissional ele tem com a sua própria função, que seria de salvar vidas, tá? O ideal é que o segurado leve a lá toda a documentação médica possível. Mas, tá vendo? Isso é o INSS dizendo. Mas lá, um pouquinho atrás do vídeo, o que o INSS diz? Que não importa a documentação, e que importa é os olhos de Tandera do perito. Então, foi o que eu falei. Então, para que exige documentação? E aqui eles estão se contradizendo. Olha lá, documentação com data, carimbo, exame, histórico de tratamento, para auxiliar o perito na tomada da decisão. Mas isso não significa nada. Vocês falam uma coisa hoje, amanhã faz outra. Um ponto importante é que nem toda enfermidade gera direito a benefício. É comum que o segurado acreditar que por estar doente já é o suficiente. Mas o critério de incapacidade para o trabalho não é assim. Mesmo que a doença diagnosticada, se tiver ausência de incapacidade funcional, o pedido de benefício será indefinido. É essencial que o segurado conheça seus direitos, né? Mantenha lá os seus laudos organizados, busque apoio jurídico. Pessoal, é esses absurdos. E eu já falei, o INSS não julga a doença. Eu já cansei de falar, porque tem gente que me pergunta aqui nos comentários, não é por maldade, eu também não sou médico, não sei. A pessoa fala, pô, eu tenho a doença tal, eu tenho direito a algum benefício? Meu, tá respondido. O INSS, ele não avalia a doença. Tá aqui, eu acabei de falar, não é porque você está doente que você tem direito ao benefício. Você pode ter a doença que for, se ela não estiver demonstrando, não estiver trazendo algum problema físico, mental, incapacitando você para o trabalho, não basta você ser portador da doença. Vou dar um exemplo, HIV, AIDS. Né? No começo lá, nos anos 80, AIDS com 4, 5 meses já estava morto. Quem contraía o vírus lá já era. Eu tive até gente da família que não durou 5 meses. Quando descobriu, deitou numa cama, menos de 5 meses estava morto. Hoje, o que acontece? Hoje tem um coquetel, não tem? A pessoa tem AIDS. Ela não deveria estar aposentada por invalidez? Não. Está cheio de gente trabalhando. Tem a doença, toma medicamento e está trabalhando. Não é tão simples assim, toma medicamento, né? Diz que chega a tomar 30 comprimidos por dia. Vocês imaginam o revertério que isso aí deve dar, o organismo da pessoa. Eu nem imagino o que deve ser isso. Mas, para dar o exemplo, a pessoa tem a doença, mas não está incapacitada. E muitas vezes você tem um colega de trabalho que está com você, trabalha com você, que tem a doença e você não sabe. Por quê? Porque você olha, não tem nenhum tipo de causa, nenhum dano, nada, a pessoa está normal. Então é assim que o INSS está dizendo, não é porque você tem a doença que dá direito ao benefício. Essa doença precisa estar incapacitando você. Entendeu? Então quando você me pergunta aqui, além de eu não ser médico, se a doença tal dá direito ou não ao benefício, ela só vai dar se tiver me incapacitando. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Vocês estão chegando a primeira vez aqui no canal. Aproveite todos os nossos conteúdos, tá? O que não falta aqui é conteúdo, pessoal, porque INSS não é para amadores. Tá bom? Gostou do meu trabalho? Não deixe de se inscrever no canal. Ative o sininho de notificação para você receber sempre todos os vídeos em primeira mão, porque o YouTube não está entregando para todo mundo. O sininho tem que estar para todas as notificações. É você que ganha com isso, viu? Não pense que eu ganho dinheiro porque você ativou o sininho, não. Não tem nada disso, não, tá? E você, meu amigo e minha amiga, que me incentiva a estar aqui todos os dias, meu, muito obrigado, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, com paz, saúde, prosperidade, com tudo de bom, tá, pessoal? Tudo que eu desejo de bom para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.